Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e essa é a aula 4 de análise combinatória. Hoje nós vamos estudar permutação simples. Se você perdeu alguma aula anterior, aqui embaixo tem um link para você acompanhar. Antes de começar, gente, dê o seu like, se inscreva no canal para você acompanhar todas as nossas aulas. Na aula anterior, Ana e Breno estavam no cinema. Ele tinha feito uma pergunta para ela e ela respondeu muito rápido. Carla, que estava do lado, ficou espantada com a rapidez de Ana. E aí ela fez uma pergunta para ela. De quantas maneiras nós 6, os 3 homens e as 3 mulheres, podemos nos sentar nesses 6 lugares seguidos? E se nós tivéssemos que sentar alternadamente entre homens e mulheres? Ana responde corretamente a cada uma das perguntas. Quais foram as respostas de Ana? Bom, então são 2 perguntas feitas por Carla. Vamos separar aqui, pergunta 1 e pergunta 2. Primeira pergunta. Basta a gente analisar as possibilidades para cada poltrona. Essa é bem tranquila, né, gente? Fizemos na aula anterior. Então, olha só. Eu tenho 6 opções para a primeira poltrona, 5 para a segunda, 4 para a terceira e por aí vai. Cada poltrona que eu coloco uma pessoa tem uma possibilidade a menos para a poltrona seguinte. Então, o que a gente faz com esses números? A gente multiplica, né? Então, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 6 fatorial, ou 120. A gente está preocupado em analisar a ideia do fatorial, porque ele vai simplificar muitas contas para a gente. Então, a resposta para esse primeiro caso é 6 fatorial. De um modo geral, nós temos n fatorial maneiras distintas para colocarmos n objetos diferentes em n posições distintas, e não cíclicas. Bom, isso acontece com tanta frequência que a gente dá um nome para isso. Chama-se permutação simples. A segunda pergunta, ela quer que homens e mulheres estejam alternados. Se a gente parar um pouquinho e prestar atenção, há 2 situações. Ou eu começo a fila com homem, ou eu começo a fila com mulher. Ok? Bom, nesse caso aqui, 3 fatorial são as maneiras da gente ordenar os homens. Olha como saber isso já de cara ajuda para a gente não ficar pensando em muitas situações. Da mesma forma, ordenar as 3 mulheres nas 3 posições, 3 fatorial. A gente tem que multiplicar. Isso vai dar o quê? 6 vezes 6. 3 fatorial é 6. Então, nós temos 36 maneiras de fazer uma fila, alternando homens e mulheres, de forma que comece com homem. Se a gente for começar com mulher, o raciocínio é o mesmo, as contas são as mesmas, e a gente conclui que são outros 36 casos. Ou seja, são 72 maneiras diferentes da gente fazer isso. Bom, agora então a gente vai analisar o seguinte. Permutação simples. Deve-se usar a permutação simples sempre que for necessário ordenar todos os elementos do conjunto. Todos os elementos são diferentes. Então, palavrinhas ou expressões, chaves aqui pra gente. Ordenar todos os elementos, ou seja, não sobra ninguém, e também não há elementos iguais. Então, a gente vai usar a permutação simples quando a ordem for relevante, não sobrar elementos, e os elementos são todos diferentes, não tem elementos iguais. Ok? Bom, a gente chama isso de permutação, a gente usa um P. Permutação de n elementos, isso é n fatorial. Como a gente já viu ali atrás, é simples, é a maneira que a gente tem de ordenar n objetos distintos em n posições. Certo? Bom, como é que a gente lê isso? Olha, permutação de n elementos. Já fica subentendido que todos os elementos são distintos. Se algum elemento for igual, isso vai estar escrito e a gente vai ler de uma outra maneira. Na próxima aula a gente vê esses casos. Bom, no exemplo anterior, a gente tinha que ordenar 6 pessoas em 6 lugares. Então, um caso típico de permutação. Próximo exemplo. Dilema durante o filme. Na história do filme, o personagem Mike corre contra o tempo para descobrir o assassinato de uma importante política. Durante sua investigação, ele descobre que o criminoso passou por 5 lugares distintos naquele dia. Um condomínio residencial, um posto de combustíveis, uma locadora de veículos, uma loja de celulares e um supermercado, mas não nessa ordem. Além disso, Michael também já sabe que o abastecimento no posto Star foi depois do bandido alugar o carro na Orange Veículos. Para encaixar as pistas, o personagem principal deve analisar todas as possibilidades de ordem dos lugares frequentados pelo assassino. Ana e Breno pensam sobre a quantidade de ordens diferentes, mas não arriscam um valor. Quantos são os casos distintos possíveis? E como que eu resolvo esse exercício? Olha só. Primeira coisa, foram 5 lugares visitados pelo criminoso. Condomínio, loja de celulares, locadora de veículos, posto de combustíveis e supermercado.
Vamos usar só as letras para facilitar, tá, gente? Seguinte, se eu não tivesse nenhum tipo de restrição, eu teria 5 fatorial maneiras diferentes de organizar esses 5 lugares, certo? Isso daria 5 fatorial, 120 sequências diferentes. Vamos observar todas essas sequências. Então, olha só, gente. Eu tenho aqui 120 sequências. Algumas são boas e outras são ruins. Se eu separar elas por colunas, o que a gente observa? Em alguns casos eu vou ter L antes de P, que são situações boas. Ele foi na locadora antes do posto. Em outros casos eu vou ter P antes de L, que são as situações ruins, e que ele iria primeiro no posto e depois na locadora. Se eu colocar em destaque essas duas letras, os casos que tem azul são os casos bons. Os casos que tem vermelho são os casos ruins. Percebo que o total dá 120. Eu tenho aqui, metade são situações boas e a outra metade são situações ruins. Bom, como é que a gente faz para contar isso então? Eu retiro aquela metade que não me serve, fico com a outra metade. Então eu tenho um total de 5 fatorial sequências, metade me serve, estou dividindo por 2, então eu já sei a quantidade. De onde vem esse 2? Esse 2 que está no denominador, na verdade ele é um 2 fatorial, que são as maneiras da gente ordenar as letras L e P. Perceba que da primeira para a segunda coluna, que a gente tinha antes, eu simplesmente troquei L e P de lugar e aí fiquei uma sequência boa, se transformou numa sequência ruim. E no numerador, eu tenho 5 fatorial, que é o número total de sequências. Fazendo as continhas, eu obtenho o quê? 120, que é 5 fatorial, dividido por 2. Portanto, eu tenho 60 situações diferentes. Outra maneira de resolver esse exercício é o que a gente chama de método pingamento. Como que funciona? Quando eu quero fazer uma sequência e eu tenho dois elementos que não podem mudar de posição entre si, o que eu faço com eles? Eu coloco esses dois elementos na ordem que eu quero, ok? Então o L tem que vir necessariamente antes do P. Ao ordenar esses elementos aqui, agora eu vou pingando, vou colocando as outras letras. Então olha só, eu quero colocar agora a letra C. Eu tenho quantas opções para formar uma sequência aqui? Eu coloco o C antes do L, entre o L e o P ou depois do P. Então são 3 opções para colocar o C. Depois que eu escolher uma dessas 3 posições, sei lá, vou colocar o C antes do L, mas poderia ser qualquer outra posição. Para colocar o J, agora eu tenho 4 posições, são essas 4 que vocês estão vendo aí. Então, o J tem 4 possibilidades. Então, eu tenho que colocar o C, tenho que colocar o J, então eu tenho 3 vezes 4 maneiras de fazer isso até então. Vou supor uma posição qualquer para o J, e agora eu tenho que entender que eu preciso colocar o S. E quantas opções eu tenho para o S? Agora são 5. Cada vez que eu coloco um elemento, vai aumentando as possibilidades. Então, o S tem 5 posições diferentes, para eu escolher uma delas, então eu tenho que multiplicar esse número também, vezes 5, certo? Então, percebam que, ao colocar o S numa posição qualquer, como eu já tinha colocado inicialmente o L e o P fixos, eles não vão trocar de posição entre si, eu tenho certeza que essa sequência é uma sequência boa. Multiplicando esses números, eu tenho então que o resultado dá 60. Próximo exemplo, carona solidária. Após o filme, Ana levará as outras 5 pessoas em suas casas. Antes de definir o trajeto, ela lembra que Carla e Daniel moram próximos. Assim, eles devem ser deixados em casa em sequência, mas não necessariamente nessa ordem. Não há outras restrições. Quantas são as ordens de trajetos viáveis que Ana pode fazer? Olha só, para resolver esse exercício, eu vou dar nome para as pessoas e organizar por símbolos. A gente já sabe que tem o Breno, a Carla e o Daniel. Vamos supor que as outras pessoas se chamam Eduardo e Fernanda. Então eu preciso organizar, fazer uma sequência com essas 5 pessoas. Há uma restrição. Carla e Daniel devem ser deixados um logo depois do outro. Ou seja, eu vou considerar que os dois estão juntos. Nunca pode ter elemento entre eles. Correto? Bom, então eu vou ter que resolver 2 exercícios basicamente. Vou separar em 2 situações. A primeira, eu vou considerar 4 coisas para eu organizar. O B, esse vermelho, que na verdade é Carla e Daniel, o E e o F. E além disso, eu tenho que lembrar que Carla e Daniel eles não precisam aparecer, ser deixados em casa exatamente nessa ordem. Eu posso mudar os 2 de lugar. Lembrando sempre que aquele vermelhinho indica exatamente essa dupla. Então eu tenho que fazer o quê? Organizar esses 4 elementos e depois organizar esses outros 2 elementos. Permutação de 4 elementos, permutação de 2 elementos. As 2 coisas devem ocorrer, então eu tenho que multiplicar. Permutação de 4 vezes permutação de 2, 4 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo as continhas, isso dá 24 vezes 2, então eu tenho 48 situações distintas.
Exemplo 19. Ana organiza seus livros. Ao chegar em casa, Ana percebe que os livros que ela comprou tinham sido entregues. Para organizá-los na estante, Ana resolve que os 2 livros de física devem ficar juntos, assim como os 5 de matemática e também os 6 de programação. Esses 3 exemplares, todos distintos, devem ficar lado a lado em uma fileira. De quantas maneiras ela pode fazer essa organização respeitando as restrições? Olha só, para resolver esse exercício, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que garantir que livros de mesmo assunto fiquem juntos. Então nós temos aqui os livros, 2 de física, 5 de matemática e 6 de programação. Nós vamos deixar os de física colados, assim como os de matemática e também assim como os de programação. A gente precisa primeiro definir qual é a ordem por matéria. Primeiro vão aparecer os de física, primeiro aparecem os de matemática, primeiro os de programação. Então a gente tem que prestar atenção que esses grupos eu preciso ordená-los. De quantas maneiras eu posso ordenar 3 elementos, formando uma sequência entre eles? Eu tenho 3 fatorial maneiras de fazer isso, ou permutação de 3. Lembrando que, além disso, os livros de física eles podem mudar de ordem entre eles. Posso ter física 1 e física 2, ou primeiro física 2 e depois física 1. Ou seja, eu preciso ordenar esses 2 elementos, permutação de 2. Mesma coisa com os 5 de matemática, eles podem mudar de posição entre si, e os 6 de programação eles também podem mudar de posição entre si. Tudo isso deve ocorrer. Então, eu tenho que organizar os 3 grupos, depois eu tenho que organizar os elementos dentro de cada grupo. Então, eu tenho que multiplicar todos esses casos. Então, eu tenho permutação de 3 vezes permutação de 2, vezes permutação de 5, vezes permutação de 6. Essa é a resposta. Quando você estiver resolvendo algum exercício desse num vestibular, por exemplo, pode aparecer a resposta simplesmente assim. Você já marca. Mas também pode aparecer em forma de fatorial. Você também marcaria dessa forma. Ou poderia ter as contas desenvolvidas. E aí você tem que fazer umas continhas e chegar à conclusão que é esse número bonitinho aí, ó, 1.036.800 maneiras diferentes. Exemplo 20, o último de hoje. Breno acordou com muita dor por todo o corpo e foi a um pronto-socorro. Na recepção, ele recebeu a senha 73159 ou 73.159. Como sabia que não havia um número tão grande de pessoas esperando atendimento, ele pergunta à recepcionista qual é o critério de numeração das senhas. A atendente respondeu que não sabia. Assim, Breno tentou descobrir observando os números chamados. Ele percebeu que as 5 primeiras pessoas atendidas tinham como senha, em ordem de chamada, os números 13579, 13597, 13759 e por aí vai. Dessa forma, ele concluiu que as senhas eram formadas por números de 5 algarismos ímpares distintos e que a ordem de chamada era crescente. Se Breno estiver correto, qual era a sua posição na fila de espera a contar do primeiro paciente atendido? E como que Breno poderia contar quantas senhas vêm antes da dele? Olha só, o ideal seria listar, mas isso é inviável na hora de resolver um exercício, correto? Então, eu vou listar aqui só para a gente entender qual é a dinâmica, como é que a gente consegue resolver de uma maneira mais simples depois. Se eu listar todas as sequências, todos os casos, a gente vê que são 6 colunas, no caso completas, com 12 elementos por coluna, e eu tenho ainda uma outra coluna que só metade vem antes de 73.159. O número total de sequências que a gente tem aqui, ou de senhas, é 78. Isso significa que tem 78 sequências antes da dele, a posição da dele é 79. Bom, mas como é que a gente faz isso sem ter que ficar listando? Vamos entender aqui, ó, todas as sequências que começam com 1, ou com 3, ou com 5, são menores do que as sequências que começam com 7. E as sequências que começam com 7 e 1 também são menores que as sequências que começam com 7 e 3. Então, esses casos que eu quero contar. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou pensar aqui, ó, quantas são as sequências ou as senhas que começam com 1? Quantas são as senhas que começam com 3? Quantas são as senhas que começam com 5? E quantas são as senhas que começam com 7 e 1? Bom, se uma senha começa com 1, eu tenho que organizar entre os outros 4 elementos. Eu posso fazer isso de 4 fatorial maneiras diferentes. Permutação de 4. São 24 senhas. Mesma coisa para as senhas que começam com 3. Mesma coisa para as senhas que começam com 5. E se começa com 7 e 1, eu tenho que organizar só os outros 3 elementos. Eu posso fazer isso com permutação de 3, ou 3 fatorial, que dá 6. O número de sequências que vem antes da dele é só somar esses casos. 24 mais 24 mais 24 mais 6. Ou seja, eu tenho 78 sequências que vêm antes da dele. Portanto, a posição
da senha dele é a posição 79. Então essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver permutação com repetição. Eu espero vocês. Abraço!